Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Eu saúdo a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma passadinha rápida hoje aqui em Hebreus 11. Vamos falar sobre a fé. O que é a fé para você? A Bíblia nos diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Você ora e confia. Você orou hoje, não quer dizer que sua bênção vem amanhã não, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício a Deus. Abel tirou que a primícia, né, da colheita, do rebanho, de tudo que ele tinha lá na época, aquele tempo, né? Ele tirou a primícia, quer dizer, pela fé ele agradou ao Senhor Jesus, né? Pela fé também Enoque foi transladado, né, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Enoque agradou tanto a Deus que ele foi transladado, foi com corpo e tudo para o céu, né? No 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, você tem que ter fé em Deus, você tem que confiar em Deus, né? Porque você com Deus, ele é Deus. Você sem Deus, ele é Deus do mesmo jeito. Você não é nada. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não haviam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Quer dizer, Deus avisou a Noé e naquele tempo todo mundo chamava Noé de louco, de doido. E no dia do dilúvio, todo mundo quis entrar na arca, todo mundo batendo na porta, querendo entrar, e água caindo, e água subindo, e gente morrendo. Só que quando a porta da arca foi fechada, Deus selou ela por dentro. Então não tinha como abrir. Mesmo que Noé quisesse salvar mais alguém, não poderia, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Foi quando Deus disse para Abraão para ele se afastar do meio da sua parentela, né? Deus prometeu ele que ia dar a terra a ele, a terra prometida, que manava leite e mel. Ele não sabia onde. Mesmo assim, ele creu e foi, né? Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na promessa.
porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, né? Eles esperaram tudo na promessa, tudo pela fé. Pela fé também, Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido, né? Sara creu e deu à luz já com a idade bem avançada. Embora ela creu assim, no meu ponto de vista, creu descrendo um pouquinho, creu não confiando muito, porque ela deu a sua serva, a sua concubina, a sua serva, H, né, para ter o filho, né, que no caso foi Ismael, da onde veio a descendência dos ismaelitas, que, se muito não me falha a memória, é o povo árabe hoje, né? Mas ela corrigiu seu erro, né? Porque depois veio os anjos, veio Deus em forma de anjos e falou com Moisés que no próximo ano eles iam passar por ali e ela ia ter o filho dela, né? Pelo que também deu um, e esse já amortecido, desentenderam tantos em multidões como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Quer dizer, a promessa que Deus fez a Abraão, que a geração dele, que os herdeiros dele ia ser como as estrelas do céu e a areia da praia, ia ser incontável, né? E todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as, né, de longe e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que diziam claramente mostraram que buscam uma pátria, né? E se a verdade se lembrassem daqueles de onde haviam saído, teriam oportunidades de tomar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus se não envergonhar deles, se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé também ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele recebe as promessas, ofereceu o seu unigênito, né? Essa passagem aí, ela é bem chocante, né? Porque Isaac era a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Aí quando eles chegam a certa idade, Deus vai lá e prova Abraão, pede ele como um sacrifício, né? Isso aí foi chocante. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé,
Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É uma história também muito. Uma história, não, uma passagem, né? Muito chocante, né? Essa de Moisés. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E pela fé deixou o Egito, não tendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram um mar vermelho, como por terra seca, e o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo, contando de Gibeão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefé, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Quer dizer, isso tudo, irmãos, é pela fé. Nós temos que ter fé. Eu hoje, nesse momento, estou passando uma grande provação na minha vida. Eu, juntamente com a minha esposa, a gente estamos passando uma provação, né? Mas, graças a Deus, nós estamos passando bem, porque Deus está conosco. Se nós não estivéssemos com Deus, aí a coisa ia estar feia. Mas, quando a gente está com Deus, a aprovação vem. Não vou falar que não vem, não, que vem. Só que ela é mais suave. A aprovação se torna mais agradável. Você sabe lidar com as coisas quando você está com Deus. Eu não vou negar para os irmãos que a gente fica às vezes apreensivo, pensativo, né? Mas no final dá tudo certo. Porque Deus não desampara os seus, né? Está na palavra dele, Deus não desampara os seus. Então, eu agradeço a Deus por mais um dia, né? Agradeço a Deus pelo pão de cada dia, que nunca faltou na minha casa. Na minha casa não, na casa dele, que eu tomo conta, que tudo aqui é do Senhor Jesus, eu tomo conta, né? Eu e minha esposa, nós só tomamos conta, mas tudo é do Senhor. Nós não temos nada, né? Graças a Deus está indo tudo segundo quer o Senhor. Está tudo bem, graças a Deus. Eu estou ficando por aqui, né?
Uma boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos, né, que queiram ir na nossa casa de oração ali, que é a Igreja Aliança com Deus, né, que fica ali na Rua Governador 276, né, ficou ao lado da Academia 9 ali, tá? Nosso pastor, o pastor Orlando Inácio. Fica o convite para os irmãos aí, tá? Uma boa noite para todos.